Salmo 19, versos de 8 a 11. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A nossa meditação devocional desta manhã, eu queria falar sobre a palavra de Deus como alimento para a alegria. Na nossa reunião nos lares quarta-feira, falei um pouquinho sobre a importância de lermos a palavra de Deus. E eu quero continuar. Aumenta um pouquinho aqui, Thales, o volume desse microfone. É o verde. E eu quero continuar falando sobre isso, trazendo a ideia de que a Bíblia é alimento para a alegria. Qual a diferença? A gente fala muito sobre ler a Bíblia, nos tornar mais sábios, ou seja, a Bíblia traz conhecimento. Falamos a respeito da leitura da Bíblia como a questão da obediência a Deus. Nós lemos, buscamos assim obedecer ao Senhor. Lemos a Bíblia como servos do Senhor, manual de serviço, mas talvez a gente esqueça que a Bíblia, principalmente, ela é fonte de alegria para nós. E a alegria é uma coisa que nós buscamos, né? A vida, ela é respiração e os nossos atos, né, são sempre em busca da alegria. Seja nas atividades, nas compras, nos passeios, nós buscamos alegria. E podemos estar falhando em deixar de lado a alegria que a palavra de Deus pode nos dar. Talvez por tantas opções que nós temos, tantas coisas que nós fazemos. Alegria de assistir uma televisão, alegria de estar com a família. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser vista também como esse momento. A gente sabe disso, está aqui hoje cedo, né? Vamos estudar a palavra de Deus, é alegria para nós conhecer mais da palavra. Quando nós lemos no nosso lar, também nós nos alegramos. Eu estava pensando, lendo uma ilustração, contando um pouquinho da história de Hudson Taylor, né, um missionário que a gente sempre ouve falar, assim, na época antiga, né, que é um missionário lá no interior da China, e ele passou dificuldades muito grandes. E a meditação na palavra de Deus é o que sustentava aquele homem, aquele servo de Deus, não no sentido do sustento, digamos, em determinadas coisas, né, materiais, mas o sustento espiritual e o sustento da alegria necessária para viver. Sem alegria ninguém vive. Então, uma das histórias que se conta é que as pessoas que andavam com ele, eles tinham muitas dificuldades e dormiam em lugares ruins, alguns lugares improvisados, mas conta-se que ele tinha um hábito de acordar de madrugada para orar, para ler a Bíblia. E esse acordar de madrugada, orar, ler a Bíblia, o fortalecia. A Bíblia era o alimento e a alegria. Eu fiquei pensando, né, em relação a isso. Uma pessoa que
aparentemente não tem uma outra opção. Ele não tem uma opção, estou triste, vou dar uma passeada no shopping, né? Estou desanimado, vou comer uma comida bem... Não tem essas opções. Mas nem por isso deixava de ser feliz, deixava de ter essa alegria. Porque ele criava esse hábito de sempre estar buscando alegria no Senhor. Falando também de um outro pastor, George Miller, ele falava no seu depoimento o seguinte: digo com toda a clareza possível que o maior e principal assunto com quem eu deveria ocupar-me todos os dias era ter minha alma feliz no Senhor. E aí ele vai falar sobre essa felicidade como estudar a palavra de Deus. A primeira coisa com que preocupar-me não era o quanto eu poderia servir ao Senhor, como eu poderia glorificar ao Senhor, mas como poderia levar minha alma a um estado de felicidade e alimentar meu homem interior. Eu vi que a coisa mais importante que tinha a fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela. E até ele fala que, a gente sempre comenta, né? Vamos orar antes de ler a Bíblia, né? Ele até falava que a primeira coisa era ler a Bíblia, né? E aí depois que ele lia, ele orava, porque essa leitura, né, ela era a grande fonte de alegria para a sua vida. E o que ele disse? Eu não vou me preocupar em servir, em glorificar, eu vou me preocupar em me alegrar. E aí as coisas estão bem juntas, né? Quando eu me alegro no Senhor, eu estou glorificando o Senhor. Quando eu tenho esse prazer na lei do Senhor, eu estou crescendo nesses caminhos do Senhor. E o Salmo que temos fala sobre isso. Salmo 19, verso 8, ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Depois ele fala, são mais desejáveis, no verso 10. Desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel. Por quê? A palavra de Deus é desejável, é como um doce. Aqui no finalzinho, a gente tem como que uma resposta. No verso 11, além disso, por ele se admoesta, o teu servo vem nos guardar a grande recompensa. Há grande recompensa em buscarmos, em conhecermos a palavra do Senhor. E é claro, irmãos, que essa alegria do Senhor está no envolvimento da palavra do Senhor. A gente sempre pode dar exemplo de um curso que você faz, né? À medida que você está estudando aquilo, você tem prazer, vamos dizer assim, um curso de música, você tem prazer naquilo que você está estudando, mas a teoria ela é feita para se tornar prática, e a alegria é no praticar aquilo que você aprendeu. Então, a nossa alegria no Senhor é exatamente saber que nós estamos sendo instruídos para uma vida no caminho, para uma vida boa, uma vida santa, uma vida de paz. Não é vazio como os outros demais alimentos, que só nos afastam de Deus, né? São artificiais, né? Hoje a gente está vivendo num mundo de tudo artificial, né? Bem parecido, mas não é a mesma coisa. E nós precisamos sim preservar essa força, essa alegria no Senhor, esse estudo da palavra. Como um atleta se esforça para conseguir alcançar o pódio, para vencer as barreiras, nós, através do estudo da palavra, nos fortalecemos para vencer as batalhas diárias. E que alegria é vencer, né? Mas a vitória vem daquele que se preparou. Nós temos que dia a dia estar preparados no Santo Espírito, na palavra de Deus. Efésios 6, 7, fala sobre isso, né? Quando fala, o Espírito nos deu a espada, chamada palavra de Deus, para a defesa. Nós somos preservados. 1 João 2,14 diz, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tens vencido o maligno. Por que vocês são fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vós.
e aí tem vencido o maligno. Então este é o desafio que nós temos, encontrar essa alegria. E podemos nos questionar o quanto nós nos alegramos. Agora é hora de estudar a palavra. O quanto nós nos alegramos, o quanto nós buscamos esse hábito, o quanto nós nos fortalecemos na palavra de Deus. Saiba que não há alegria maior do que poder contemplar e viver esses caminhos do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti essa manhã, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Tua casa, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e que ela faça significado, ó Deus, que a Tua mensagem venha ao nosso encontro, fazendo-nos desejar essa palavra, ó Deus. Tornar a leitura como uma parte do nosso dia, ó Pai. Podemos dizer o momento mais feliz do nosso dia, o momento de meditação, de estudo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, pelo Teu Espírito, nos convence da verdade e que nós estejamos assim buscando mais e mais conhecer a verdade do Senhor em nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.